questão da descriminalização das drogas. Eu acho que isso aí tem que ser devolvido a um contexto específico. Primeiro que o debate sobre as formas mais eficientes de se combater o tráfico de drogas e de lidar também com o uso de drogas, ele é um tema controverso que divide, inclusive, pessoas que estão no mesmo campo político-ideológico. É um tema que merece debate, é um tema que merece toda a nossa atenção, dada a gravidade do problema, em termos de segurança pública, em termos de saúde pública. E, nesse sentido, no contexto de uma entrevista, que se as senhoras e os senhores forem ler a entrevista, uma entrevista, e tem um vídeo também, uma entrevista dada à BBC Brasil, dentre inúmeras outras perguntas, em que tratei de diversos temas, me foi perguntado sobre uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal e que trata do tema da inconstitucionalidade, salvo engano, do artigo 28 da Lei Antidrogas. Quando perguntado, eu disse exatamente isso. Não há nenhuma ação por parte do governo para incidir sobre o andamento desta ação. Não há nenhum direcionamento do governo em relação a esse tema, mas eu tenho uma opinião, que é uma opinião minha, pessoal, e que está baseada em ampla literatura sobre o tema e em experiências internacionais acerca da descriminalização das drogas. E eu quero também, desde já, desfazer uma grande confusão que existe. Eu vi em alguns pronunciamentos as pessoas confundindo legalização, liberação com descriminalização. Senhoras e senhores, se quer a água, remédio ou qualquer substância, ela pode ser colocada à disposição do público sem que haja regulação. O que eu disse foi: a questão das drogas é fundamentalmente um problema do uso das drogas, é fundamentalmente um problema de saúde pública e não um problema, né, de natureza criminal. Foi isso que eu disse. Eu não falei de liberação, eu não falei em hora nenhuma na entrevista que era desnecessário que houvesse qualquer tipo de política específica ou de regulação jurídica sobre essa questão. O que eu falei na entrevista, está muito bem colocado, é que descriminalização das drogas não é o contrário de regulação, de colocação em fluxos econômicos e de um debate político, jurídico e no campo da saúde pública que deve ser feito, a exemplo do que é feito em outros países, que serve, inclusive, de exemplo para muitas pessoas que aqui estão. E que tratam a questão das drogas de outra forma. Outra coisa sobre a qual falei é a questão da guerra às drogas. O senhor destaca a questão da segurança pública, da saúde, do desencarceramento, da descriminalização. A primeira manifestação do senhor, como o senhor mesmo deixou claro, em relação à inconstitucionalidade, né, comentando a inconstitucionalidade do artigo 28, queria deixar claro que uma opinião pessoal do senhor é muito importante que seja questionada pelo público. Afinal de contas, o senhor é funcionário público, representa o governo Lula e suas ideias, seus pensamentos, a forma como o senhor se presta na vida pública e privada é que vai determinar as decisões políticas que o senhor toma no dia a dia. Então, o fato de se tratar de uma opinião pessoal não torna essa opinião irrefutável ou impossível de ser atacada ou criticada. Em relação à inconstitucionalidade do artigo 28, que o senhor mencionou, da Lei 11.343, curioso como o senhor menciona que o Supremo Tribunal Federal poderia decidir sobre a descriminalização do uso de entorpecentes no Brasil. Veja, isso é uma ofensa à separação de poderes. É uma ofensa
a competência dessa casa, que já decidiu, por intermédio da Lei 11.343, que o uso de entorpecentes no Brasil deve ser criminalizado. Essa é a posição do povo brasileiro, externada pelos seus representantes. Então, qualquer espécie de crítica vinda do senhor significa, sim, uma ofensa à separação de poderes, uma ofensa à competência dessa casa e, novamente, uma tentativa ditatorial do governo Lula de tentar intervir na segurança pública, nos costumes e no que é claro para o povo brasileiro. O povo brasileiro, o povo de bem, não quer entorpecentes em sua casa, não quer que os seus filhos façam uso de drogas. O brasileiro de bem quer sim que as drogas sejam criminalizadas e que elas não façam parte do dia a dia das famílias, destruindo as nossas famílias. O senhor cita que é uma questão de saúde pública. Pois bem, senhor ministro, eu convido o senhor a visitar um espaço na cidade de São Paulo chamado Cracolândia. Na Cracolândia, o senhor vai ter a oportunidade de visualizar a destruição da saúde pública. Não existe questão de saúde pública relacionada às drogas, a não ser o fato de que as drogas destroem a saúde do brasileiro. Se hoje, senhor ministro, nós pudéssemos escolher ter ou não ter drogas no Brasil, pensando única e exclusivamente na questão da saúde, o senhor pode perguntar para qualquer médico, para qualquer profissional da saúde, ele diria, as drogas causam somente destruição da saúde do povo, da saúde física, da saúde mental, da saúde moral e da saúde espiritual do povo brasileiro. É por isso que a legalização ou a descriminalização das drogas deve ser, sim, uma pauta dura que a direita vai defender sempre no Brasil. Nós não queremos drogas na nossa sociedade. A sociedade brasileira não quer drogas na sua vida. Senhor ministro, tivemos, obviamente, várias reportagens de Vossa Excelência com relação à discriminação das drogas. Como opinião particular, Vossa Excelência pode assim o fazer, faz parte e nós respeitamos. Agora, à frente do Ministério dos Direitos Humanos, senhor ministro, ficou muito feio para o Ministério esse tipo de conduta de Vossa Excelência, que nós respeitamos, porque foi apologia ao crime, ministro. As drogas não foram liberadas. Droga é crime. Está na legislação. E o que o deputado que me antecedeu reportou com relação à separação dos poderes é porque a Constituição é clara. Esse parlamento é que faz as leis, não a Suprema Corte como está fazendo ultimamente. A Suprema Corte está agindo como superpoder da República, tolhendo, senhor presidente, a função do parlamento. E são fatos. Aqui não é narrativa, aqui não é esquerda, aqui não é direita, são fatos. A Suprema Corte brasileira, por critério da Constituição feita em 88, que só pensou em perseguir os militares, mas deixou todo o campo aberto para a Suprema Corte avançar sobre os demais poderes. Hoje quem manda no Brasil é a Suprema Corte. Não tem independência de poderes, não tem, obviamente, harmonia nos poderes. Ela manda mais do que o Executivo e manda mais do que o Congresso. São fatos irrefutáveis. Mas, pela Constituição, quem tem a última palavra com relação à legislação é o Parlamento. É o Parlamento, senhor ministro. Então, as drogas continuam sendo crime e eu entendo que Vossa Excelência não poderia fazer esse tipo de comentário, porque, obviamente, fez apologia direta ao crime. Se a questão das drogas é debatida em uma parte da população, principalmente os parlamentares que se encontram nessa casa, uma pequena parte, obviamente, defendem a discriminação das drogas, que faça o plebiscito, que consulte a população. Eu tenho certeza absoluta que a maioria da população brasileira será contra, obviamente, a liberação das drogas, senhor ministro. Diz respeito à dignidade humana. Eu perdi, ministro, não estava na minha fala, eu perdi um grande amigo, um soldado que foi morto por um maconheiro. Sim, porque ele teve que comprar extra. Aquele maconheiro comprou droga de alguma facção. E quando a gente vê alguns parlamentares debochando
quando se fala do seu posicionamento ou da sua opinião, fica muito ruim. Sei que o senhor tem uma larga experiência acadêmica, eu tenho pós-graduação, mestrado, mas não chego próximo da sua experiência. Mas na área de segurança pública, meu padrasto é policial, meu irmão mais velho é delegado, minha irmã é escrivã. Eu gostaria muito que o senhor entendesse também que, na prática, as drogas afetam, sim. Sobre a questão do encarceramento, não há pena restrita de liberdade para usuários desde a lei de 11.343 de 2006. Há 17 anos não tem ninguém preso por ser usuário. Logo, não haverá desencarceramento, a não ser que alguém do Ministério esteja defendendo o desencarceramento dos traficantes, porque o usuário não é detido. Senhor ministro, o senhor fala em liberação de drogas, é a favor das drogas, e eu penso aqui o seguinte: qual que são os direitos humanos das vítimas de usuários, principalmente esses que perambulam pelas ruas, defecando e urinando na frente da casa dos outros, no comércio dos outros, praticando furtos, roubos, homicídios. Lá em Maringá nós temos uma mini Cracolândia, no Paraná, na rua Gilberto de Carvalho, onde jovens e todos, né, em perfeitas condições físicas, 18, 20, 25 anos, a noite inteira usando, vendendo drogas, né? Não tem condições de... Aquelas pessoas não trabalham. É certo que uma pessoa que chega 7, 8 horas da manhã, da noite, em um local, e sai pela manhã, ele não tem condições de trabalhar durante o dia. Aquela droga que ele está consumindo é fruto ou de esmola, que pessoas de bom coração deram, achando que ele iria se alimentar ou alimentar a família, quando na verdade estão financiando, né, financiando o uso de drogas e consecutivamente financiando o crack, praticam pequenos furtos, roubos, né, matando pessoas. Uma garota trans foi assassinada a facadas lá em Maringá por causa do celular, por um drogado, por um viciado desse aí. Uma senhora no centro de São Paulo reclamando que, pelo fluxo da Cracolândia ter mudado para a região do prédio que ela mora, ela não consegue pegar um Uber na frente do prédio, ela tem que andar 300, 400 metros no meio do fluxo, porque o motorista simplesmente, quando está chegando no prédio e vê o fluxo, ele cancela a corrida. Então, eu gostaria que o senhor pensasse também nos direitos humanos dessas pessoas que são vítimas desses usuários. A grande maioria, temos sim aqueles casos de pessoas com depressão, pessoas doentes que acabam caindo nas drogas. A maioria vagabundos, sem vergonha, que não tiram o pé do chão, usando droga dia e noite, começam na droga mesmo, sabendo dos malefícios, mas aceitam o desafio, né, com esse uso, esse tal uso recreativo. Até tinha uma repórter aqui da TV Cannabis, já me entrevistou, uma pessoa bacana, decente, que ela disse que estava usando uma calça, inclusive, feita da cannabis. Eu falei, tá, usar uma calça feita da cannabis, tudo bem. Não pode fumar essa calça, porque daí vai criar problema para a sociedade. E digo para o senhor, o que o senhor pensa das duas frases minhas, de que nem todo maconheiro é vagabundo, mas todo vagabundo é maconheiro. E o que o senhor pensa também, de que nem todo maconheiro acaba no crack, mas todo craquento começou na maconha. Muito obrigado. Força e honra! Em relação às suas declarações sobre a descriminalização das drogas, eu queria lhe colocar que talvez o senhor nunca tenha recebido uma mãe, como eu recebi como policial, onde ela veio desabafar comigo de que o filho dela, viciado simplesmente ao chão jogado por abstinência, pediu para que ela o matasse, porque ele não queria mais viver e passar pelo que ele estava passando. Eu queria lhe dizer, senhor ministro, que descriminalização significa que é o ato ou conduta que deixou de ser crime, ou seja, não há mais punição no âmbito penal. E tenha certeza que, se discriminar é legalizar as drogas, sim, o Estado vai estar tornando o traficante um orgulhoso empresário oficializado pelo Estado para que destrua a família.
vai estar tornando simplesmente o aviãozinho com carteira assinada para que possa estar livremente vendendo drogas e destruindo a família. E vai tornar do usuário e da família os condenados a serem um zumbi, a perder a sua personalidade, a perder sua moral, a sua vida e perder a família. Eu quero me dirigir a Vossa Excelência, como já fora dito aqui, o senhor está prestes a ser pai. Se não estou enganado, em junho a sua esposa vai ganhar uma menina. Eu peço a Deus, senhor ministro, que a sua filha fique longe das drogas. Que ela não seja uma vítima das drogas. Porque eu não desejo o seu sofrimento e o sofrimento da sua esposa. Por isso, tenha certeza, drogas, desde a maconha, desde de qualquer outro tipo que possa ser como a cola de sapateiro, é o início para a destruição da vida e da família. E o senhor, como ministro de Direitos Humanos, deveria pensar nisso. Obrigado, senhor presidente.